A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 3 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Começamos com o conflito no Médio Oriente. O exército israelita ordenou a evacuação de um bairro no centro de Beirute. Em comunicado nas redes sociais, o porta-voz do exército apelou em língua árabe aos habitantes que evacuassem esta madrugada a zona e alerta para um ataque iminente contra o grupo armado Hezbollah na capital libanesa. Pelo menos 6 pessoas morreram esta madrugada devido aos ataques de Israel no centro de Beirute. 24 ficaram feridas, é o mais recente balanço do Ministério da Saúde libanês. Israel lançou 2 ataques sem aviso prévio a um bairro no centro da capital do Líbano, de acordo com a imprensa local. O presidente iraniano promete tornar a situação ainda mais amarga para Israel. Palavras de Massoud Pezeshkian, depois de ter sido confirmada a morte de do chefe da segurança interna. Ali Larijani foi assassinado esta terça-feira pelas forças israelitas. O presidente do Irão lamenta a perda e renova as ameaças contra Israel. Também o chefe do exército iraniano, o general Amir Hatami, afirma que a morte de Ali Larijani, o chefe da segurança interna, vai ser vingada. Ainda no Irão, a central nuclear civil de Bushehr, a sul do país, foi alvo esta terça-feira à noite de um projétil, mas não sofreu danos nas infraestruturas nem há feridos. É o que avança a Agência Internacional da Energia Atómica na rede social X. Também uma notícia desta noite: morreram 2 pessoas em Tel Aviv após disparos de mísseis iranianos. Informação avançada pelos serviços de emergência israelitas. O ataque aconteceu no subúrbio de Ramat Gan, em Tel Aviv. A polícia israelita relata a queda na mesma zona de fragmentos de projéteis provenientes de ataques iranianos. Nesta noite de terça-feira, o Irão intensificou os ataques contra Israel, lançou uma nova vaga de mísseis sobre Tel Aviv e Jerusalém. Israel tem estado a tentar interceptar esta vaga de mísseis lançada do Irão. De acordo com a CNN Internacional, há um grande fluxo de veículos de bombeiros e resgate que se dirigem a vários locais atingidos na região metropolitana de Tel Aviv. Também a Arábia Saudita e o Kuwait foram atacados esta madrugada por drones e rockets, mas foram interceptados. Os Estados Unidos afirmam ter atacado com sucesso instalações de mísseis antinavios iranianos perto do Estreito de Hormuz, anúncio feito esta noite de terça-feira pelo exército norte-americano na rede social X. O Comando Central dos Estados Unidos para o Médio Oriente afirma ter utilizado várias bombas de mais de 2 toneladas. O CENTCOM alega que os mísseis de cruzeiro antinavio presentes nestas instalações iranianas representavam um risco para o tráfego marítimo internacional no Estreito. A Embaixada dos Estados Unidos no Iraque foi novamente atacada por drones, é o que indica uma fonte de segurança, um correspondente da AFP, que relata ter ouvido uma explosão esta madrugada junto da instituição diplomática em Bagdade. A Embaixada tem sido alvo de vários ataques nos últimos dias. A fonte ouvida pela AFP afirma que um drone atingiu diretamente o edifício, mas não especificou se houve danos. O presidente dos Estados Unidos volta a ameaçar Cuba e insiste que quer tomar a ilha. Em poucas horas já são 2 ameaças. Depois de ter dito que queria libertar Cuba, Donald Trump deixa claro esta tarde de terça-feira que está preocupado com a situação. Neste momento a situação em Cuba está muito complicada. Eles estão a falar com o Marco e vamos fazer algo em relação a Cuba muito em breve. Estamos realmente concentrados nisto. Estamos a lidar com a situação em Cuba. Donald Trump a referir-se a Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, que marcou presença numa reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro irlandês, um encontro que foi aberto aos jornalistas. Marco Rubio diz que a economia e o sistema governamental cubano não funcionam e que há grandes decisões a tomar. A Rádio Observador falou com Amanda Domínguez, uma cubana que decidiu ir viver para a Espanha para fugir ao regime. Explica que foi à procura de melhores condições de vida para a filha. Garante que, enquanto o regime não cair, não volta a Cuba nem de férias. Para Amanda Domínguez, as últimas declarações de Donald Trump podem até ser um sinal de esperança, mas admite receio de como seria feita uma eventual intervenção dos Estados Unidos.
É uma decisão que no final te parte um bocado o coração em dois, porque é a única via rentável que vejo agora de que a minha família, os meus amigos, o país onde cresci, saia da miséria total em que está agora, das condições desumanas em que está neste momento. Mas, ao mesmo tempo, temo como pode ser levada a cabo essa intervenção e esse apoderamento. Declarações de Amanda Domínguez, uma cubana a viver em Espanha, à Rádio Observador. Pela primeira vez em 43 anos, o Sporting está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Foi uma reviravolta épica. O Sporting tinha perdido por 3-0 na Noruega na semana passada e agora em Lisboa virou a eliminatória e venceu o Bodo Glimt no estádio de Alvalade por 5-0. O jogo teve de seguir para prolongamento nos 90 minutos. Os Leões marcaram 3 golos e já na meia hora adicional conseguiram marcar outros 2. Contas feitas, são 5. Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luís Soares, Maxi Araújo e Rafael Nel foram os jogadores que fizeram abanar as redes dos noruegueses. No final da partida, o técnico Rui Borges, emocionado, deixa uma dedicatória. Antes de mais, deixe-me dedicar a vitória aos meus pais, minha família, o meu filho, que merecem, sofrem muito comigo, de certeza. Tenho saudades deles e eles estão lá sempre a torcer por nós. Em especial a minha estrela, o meu avô também. Não me esqueço. Eu digo sempre que tenho uma grande estrela, se calhar é ela. E está lá. Em relação à vitória, é um bocadinho a frase que eu usei hoje na palestra, que até foi o Neto que disse muito bem. Nós conhecíamos o melhor Bodo, o Bodo não conhecia o melhor Sporting. E nós hoje tínhamos que ser o melhor Sporting. E fomos. Rui Borges a defender que em campo esteve a melhor versão do Sporting. Os Leões fazem história, estão nos quartos de final da Liga dos Campeões, um patamar que fugia há 43 anos. Gabriel Alves, comentador da Rádio Observador, fala numa noite épica dos Leões, diz que tinham um mundo do futebol a olhar para eles. Uma noite épica, uma noite de glória dos Leões, em Alvalade, de todos. Uma vitória brilhantíssima do Sporting Clube Portugal, uma manita, uma remontada com uma manita, aos olhos do mundo que hoje tinha, portanto, a sua atenção em Alvalade. Portanto, a plateia do futebol mundial hoje estava sentada a olhar o jogo desta segunda mão dos oitavos de final da Champions 25-26. Comentário de Gabriel Alves à vitória do Sporting sobre o Bodo Glimt. O programa de análise A Técnica da Força e a Força da Técnica pode ser ouvido na íntegra nas plataformas de podcast e no site do Observador. Nos quartos de final, o Sporting vai jogar frente ao Arsenal, partida marcada para dia 7 de abril. O Sporting recebe os ingleses em Alvalade e no dia 14 a equipa leonina joga em Londres. O Arsenal é líder do campeonato inglês, que venceu o Leverkusen nesta segunda-feira por 2-0. Vai ser um reencontro entre o Sporting e Victor Gyökeres. Para além do Arsenal e do Sporting, também já estão nos quartos de final o PSG e o Real Madrid. Os franceses eliminaram o Chelsea, venceram 3-0 e o Real Madrid venceu o Manchester City por 2-1. A Ministra da Saúde admite que o Governo ainda não tem soluções para todas as exigências dos enfermeiros. Ana Paula Martins diz que o Ministério já pôs mãos à obra, mas avisa que os problemas não se conseguem resolver de um dia para o outro. Nós compreendemos as reivindicações, algumas delas estamos a trabalhar nelas. É verdade que não temos já soluções para todas, mas essa é uma matéria dos sindicatos e eu não me compete comentar aquilo que são decisões que os trabalhadores, no fundo, assumem através dos seus sindicatos e que faz parte dos seus direitos. O Governo o que tem é que se focar em resolver os problemas. Ana Paula Martins lamenta a greve geral de sexta-feira, convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Diz que vai afetar todos os cidadãos, mas defende que a decisão dos enfermeiros deve ser respeitada. O sindicato reivindica o reforço do Serviço Nacional de Saúde e alerta que é obrigatório que o Ministério contrate os profissionais necessários. O líder do PS diz que é inaceitável que o partido fique fora da eleição de juízes para o Tribunal Constitucional. Mais uma vez, José Luís Carneiro insiste na representatividade socialista nos órgãos externos da Assembleia da República, à margem da apresentação do novo livro, escrito em nome próprio na Universidade Lusíada no Porto. O secretário-geral socialista é incisivo, diz que é impensável excluir o PS. Seria incompreensível que o Partido Socialista, fundador dos direitos constitucionais, das liberdades, direitos e garantias dos cidadãos,
fosse afastado, porque uma maioria de direita, ligada com a extrema-direita, afastava o Partido Socialista do Tribunal Constitucional. Isso é inaceitável e julgo que também seria inaceitável que nós fizéssemos isso um dia que estivéssemos no governo ao PSD. Para resolver o impasse sobre a eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional, José Luís Carneiro vai reunir com o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, mas ainda não avança qualquer data para o encontro. À margem deste evento, o líder socialista falou também sobre a reforma laboral para apelar ao respeito da concertação social. Para isso, José Luís Carneiro deixa outro apelo, que a CGTP volte a ser incluída nas negociações para o novo pacote laboral. A plataforma Aeroporto Fora Lisboa Melhora convocou uma concentração para esta quarta-feira para exigir a construção urgente do novo aeroporto de Lisboa. É exigido o fim das obras de expansão e o encerramento do aeroporto Humberto Delgado, o fim dos voos noturnos e um novo pulmão verde nos terrenos do atual aeroporto. Luís Rebelo é morador em Camarate e um dos representantes do movimento que se manifesta esta quarta-feira. Ouvido pela Rádio Observador, exige uma ação urgente do Governo. Nós esperamos sempre que o Governo leve em atenção que a questão do aeroporto não é meramente uma questão económica, mas já se está a transformar até numa questão de saúde pública, porque a poluição sonora e a poluição em termos de contaminantes da atmosfera e de partículas que os aviões largam já é mesmo uma questão mesmo de saúde pública. Portanto, acho que um Governo minimamente consciente deve pensar na saúde dos seus cidadãos e, neste momento, este aeroporto já afeta a vida de praticamente meio milhão de pessoas. Declarações de Luís Rebelo em entrevista à Rádio Observador. A concentração começa às 6h30 da tarde, em frente ao edifício da Culturgest, em Lisboa. Antes disso, às 3h, a plataforma vai ser recebida pelo Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo. O centro e sul de Portugal continental vão ser as zonas mais impactadas pelo mau tempo. A depressão Therese começou esta segunda-feira e deve ficar pelo menos até sábado. É o alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em comunicado, é esperada chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada e vento. Esta quarta-feira estão sob aviso amarelo os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 3h30. Até já.